E aí, beleza? Elias aqui, e hoje eu vou mostrar o processo de gravação da música Shala Red Shala do Dragon Ball, a convite do meu amigo Lucas Conrad, no baixo, claro. Tô usando o meu baixo Ibanez GSR 200 com a captação dele original. As duas únicas modificações, digamos, que eu fiz nele foi tirar o pré-ativo dele. De fábrica ele vem com um pré-ativo. Eu fiz isso por questões de que eu não acho ele tão útil assim. O pré-aberto, a única coisa que ele adiciona no som é grave, muito grave. E isso nem sempre é desejável em mixes, né? Enfim, acaba embolando muito o som. Então eu optei por simplesmente tirar ele, o que deixa o baixo com as características apenas dos captadores passivos, certo? Outra modificação que eu fiz nele foi de trocar as cordas dele de um baixo de 4 cordas por cordas de um baixo de 5 cordas. Ou seja, a corda mais grossa, ao invés de ser a corda Mi, acaba sendo a corda Si. Segue toda a ordem, apenas tirando a corda mais fina, a quinta corda, do baixo de 5 cordas, certo? Assim ficando com todo o peso de um baixo de 5 cordas em um baixo de 4 cordas. Eu optei também por usar o plugin da Neural DSP, o Parallax X, pelo simples motivo de que o som dele, pra mim, é um som muito pronto, é um som quente, né? Um som realmente pronto pra mix. E ele também possui a opção de transpose, ou seja, ele tem um pitch shifter embutido já nele, o que acaba facilitando pra mim, o meu caso, no caso desse projeto aqui, pois o projeto é todo ele afinado meio tom abaixo em Mi bemol. Porém, se eu tentar afinar esse baixo aqui em Mi bemol, ele vai acabar virando um berimbau, concorda? São cordas que geram uma tensão imensa em um projeto, em uma estrutura que não foi projetada para isso. Portanto, para esse projeto eu preciso de um pitch shifter, usando então o pitch shifter embutido no Parallax X. Eu optei por afinar o baixo em um tom acima do que seria o padrão para os 5 cordas, que seria afinado em Si, afinando em Dó. Ok? Portanto, de Dó para Mi bemol, são 3 semitons. Subindo aqui 3 semitons, obtemos Mi bemol, certo? Ok. Quanto ao plugin, quanto à configuração dele, eu optei pela predefinição Pop Bass, que ao meu ver casou perfeitamente com o que pede essa música, que é com o que pede esse cover. Fechando aqui para não ocupar tanto espaço, usando aqui também o mesmo esquema que o Lucas usou para gravar a parte de guitarra dele, que é para exibir aqui a tablatura da música em si. Vou deixar nesse cantinho aqui para que seja possível ver a gravação rolando aqui e para que eu também possa ver, né, a tela simultaneamente já sincada com a música. Então vamos nessa. Vou deixar o metrônomo aqui habilitado, salvar o projeto. É importante sempre salvar projetos de tudo que a gente possa vir a fazer, né? Esqueci também de mencionar aqui que eu vou utilizar apenas o captador Precision. O captador Jazz, ele acaba sujando um pouco o som e deixando ele um pouco mais áspero. Para esse projeto, eu acho que não é o ideal. Então eu vou zerar o volume do captador da ponte, do Jazz, abrir completamente o volume do captador do braço, digamos, o Precision, abrir completamente o tom e o knob do pré aqui, tanto faz, que ele tá fora, enfim. Então vamos lá para a primeira passada, gravando aqui, né? Sempre importante botar o fone antes de começar a gravar. Agora sim. Vamos lá.
provavelmente vou ter que regravar algumas partes, porque acabou embolando um pouquinho. Mas vamos lá. Show de bola. Aqui eu gravei um pouquinho a menos. Ah, pegou assim. Muito bom. Legal. Fizemos a primeira gravação. Agora eu vou passar revisando as partes que eu possivelmente tenha embolado um pouquinho. E vou gravar de novo. Só baixar um pouquinho o volume porque eu estourei aqui, ó, mais 8 dB. Pra eu conseguir ouvir mais o meu baixo na gravação, certo? Embolou um pouquinho. Selecionar daqui pra frente. Esse trechinho eu faço de novo. Esse trechinho também, que é um pouquinho mais rápido, né? Pausas é sempre legal tirar, porque sempre acaba ficando algum ruído do próprio pré da placa de som, da interface, no caso uma Focusrite Scarlett Solo. Por melhor que ela seja, que seja uma Universal Audio, por mais cara que seja, sempre acaba pegando um pouquinho de ruído, então é bom a gente sempre tirar, até para deixar o projeto um pouco mais, talvez limpo. Prossigamos.
novo aquela mesma passagenzinha um pouquinho mais rápida. Mesma coisa. Aqui eu também me perdi um pouco. Selecionar daqui em diante. Tá. E essa parte eu vou apagar também. Aqui também ficou um pouco embolado. Bom, depois eu vou fazer a parte de ajustes mais finos. Então vamos regravar as partes que ficaram um pouco emboladas, um pouco mascadas, né? Sempre é bom tirar todas as pontinhas de começo. Também para minimizar a parte de ruído, né? Sempre bom. Muito menos ruído. Ruído nunca adiciona informação. Ruído nunca adiciona musicalidade, né? Então sempre bom tirar ele do começo e do final. Aqui eu vou botar só a parte da tela, o vídeo no caso da tablatura, para acabar conseguindo ver um pouco mais os itens da minha timeline, beleza? E também subiu de volta o volume que eu tinha praticamente zerado, né? Então vamos dar um gás nele. Bora! Temos um caso curioso do rapaz que acaba zerando o volume do instrumento e tenta gravar, né? Vamos lá de novo então. Aqui eu fiz a gravação por esse modo aqui do Time Selection Auto Punch. Eu comecei a gravar um pouquinho antes do que eu tinha parado, né? Foi esse trecho aqui. E ele acaba gravando por cima. Então, no caso, o item roxo seria o item anterior, como podemos ver aqui, que é um item que não foi mexido ainda, né? Portanto, nessa parte aqui, eu quero manter o item, a gravação anterior. Então eu seleciono ela. Percebam que eu consigo selecionar uma ou outra, né? A mais nova sendo essa verde oliva aqui, sei lá, não sei nomes de cores, enfim. Essa verde oliva aqui. Então eu seleciono a anterior e eu pressiono no meu teclado o comando Alt-Shift-T, ok? Assim selecionando o item que será mantido como o item ativo, certo? Vamos apagar a parte que foi gravada por cima também. Essa foi a parte que eu gravei por cima, certo? Ok, então aqui ficou legal, vou manter a parte nova. Então percebam que o Reaper só vai manter a parte que eu selecionei. E aqui eu vou tirar a parte que eu gravei a mais, selecionando a parte anterior como o take ativo. Mesma coisa aqui. Bom, aqui é uma outra parte que eu tenho que regravar, então voltamos o rapaz do cover aí à tela e eu boto meu fone, abro o volume, né, dessa vez, né? Abro o volume e vamos nessa. Legal. Os versos ficou legalzinho. Vamos mutar o cover aí. Vamos ver a versão que eu acabei de gravar agora.
Acho que eu toquei um pouco fraco. Vou fazer de novo. Legal. Vou manter de novo os takes antigos. Aquilo novo. Perfeito. Essa diferença de volume que acabou de acontecer aqui, eu pretendo corrigir com compressor na pós, beleza? Mesma coisa. Manter o take antigo antes. Opa. Take antigo antes. Opa. Antes. Depois e antes. Vamos ver. Dá uma pequena diferença de volume, né? De pressão de tocado, porque uma coisa é tu vir tocando a música inteira na mesma levada. Agora eu venho frio, né? E tento acompanhar, mas nunca vai ser igual. Enfim, vamos lá, mais um trecho que eu apaguei. Vamos desmutar a cover, a guia, digamos, né? Já foi. Vamos salvar. Eu não lembro onde é que era. Acho que era. Tá, esse é a parte antiga. Parte antiga. Aqui. Essa é a parte nova. Aqui é a parte antiga e a parte antiga. Perfeito. E aqui, mais um trechinho que eu acabei tirando. Vamos lá. Prontinho. Vamos conferir. Acredito que seja isso. Terminamos a parte de gravação. E agora, em seguida, retorno com a parte de pós-produção. Beleza? Então, não se esqueça de se inscrever aí, de sempre, né? De se inscreve, like, sininho, essa coisa arada toda. Confere o canal do Lucas. A gente vai soltar esse vídeo em conjunto. Já confere lá o trabalho dele, parte de gravação dessa música. Confere os reviews dele, né? Enfim, todos os vídeos que ele já trouxe. Garanto que vai ser de muito bom uso de vocês. Então em breve retorno com a parte de pós-produção desse cover aí, beleza? Valeu!